Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé, propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Para nós, do Ministério Mudança de Vida, esse é o ano da pesca maravilhosa. E que nós fomos convidados pelo Espírito Santo para irmos para águas profundas, sair do raso, da superfície e nos lançarmos em águas profundas. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos lançando, mergulhando em águas profundas, através de orações, jejuns, buscando essa proximidade maior com Deus, estreitando o nosso relacionamento com Ele. Porque aí nós encontramos vitória. Em todos os nossos templos, hoje nós vamos estar clamando. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9h15, 19h30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. E domingo nós vamos realizar o 6º jejum. Graças a Deus. Isso é uma vitória. Aliás, eu me sinto e creio que todos que estão nesse espírito se sentem também privilegiados, muito abençoados, por essa doação, sabe? De vida, de tempo. Nós ficamos cerca de 10 horas no domingo em jejum. Não é só ficar sem comer ou sem beber. É uma separação. É um tempo separado para o jejum e a oração. Inclui o jejum de palavras, o jejum de televisão, de celular. Nós fazemos jejum de computador. Nós fazemos jejum de tudo isso. Porque jejum é uma separação. Não é um gole d'água que quebra o jejum, mas sim a distração. Não é, eu estou em jejum porque eu não estou comendo e não estou bebendo. Não, você está em jejum e em oração, que tem que estar junto, jejum e oração. É uma separação com Deus. Você fala com Deus, você se envolve só com as coisas relacionadas a Deus. E nós temos passado o dia, o domingo todo, assim, totalmente separados, nos consagrando, buscando a Deus, nos aproximando dele, crescendo. Isso é um privilégio, isso é uma grande vitória. E depois eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, depois vou retornar às 18 para dar encerramento, e quando encerrar, teremos batismo também. Lembre-se que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. E quando uma pessoa crê e desce as águas batismais, ela está se casando com o Senhor. Ela está assumindo um compromisso sério com Ele. E isso é mergulhar em águas profundas também. Olha o que diz aqui, em Mateus 22, no 32, eu vou pegar a parte B do versículo. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Paulo nos orienta em Filipenses a pensar no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que há excelência, no que se pode dar louvor. Ele diz, nisso pensai.
Em Efésios, nós somos ensinados a mudar o nosso modo de pensar. Como Deus pode ser com uma pessoa que só alimenta pensamentos de morte? Pensamentos de decepção, pensamentos de incredulidade, pensamentos negativos. Tem pessoas que conseguem ser negativas, há pessoas que são negativas, quase ou sobre tudo. Elas se recusam a ter esperança. Tem gente que, se você chegar para ele e disser, mas creia, Deus vai te dar vitória, a pessoa se irrita. Porque o que há dentro dela é morte, não é vida. Ela está totalmente dominada por pensamentos de morte. Então não vai dar certo, não vou conseguir, nunca vai acontecer. O diabo conta essas mentiras. A mentira do nunca. Nunca vai mudar, nunca vai acontecer, nunca vou atingir isso, nunca, nunca, nunca. E as pessoas acreditam, ele é o pai da mentira. Mas as pessoas continuam acreditando nas coisas que o diabo fala. Então elas vão alimentando aquela decepção, aquele negativismo, aquele pessimismo. Elas têm medo, né, de pensar positivo, de ter boas expectativas e a coisa não acontecer. Tem um pensamento mundano que diz assim, é melhor esperar o pior porque o que vier é lucro. Esse é o pensamento do mundo, de muita gente. Eu acho que é melhor eu esperar o pior porque o que aconteceu, o que vier é lucro. Não. É sempre melhor você esperar o melhor. Você sempre tem que estar alimentando pensamentos de bênção. Como imaginou na sua alma, diz a Bíblia, como pensou, assim é que vai acontecer. Então, como é que você vai viver algo diferente se você só alimenta aquele pensamento de que não vai mudar, não vai acontecer, não vou chegar lá, não é para mim. Minha vida não sai do lugar, estou cansado, estou cansada. E só pensamentos de derrota. É um negativismo. Acho que isso não é para mim. Acho que nunca vou chegar lá. Acho que para isso aí não tem jeito, não. Não tem jeito. Talvez a pessoa já cansou de ouvir. Vai acontecer, Deus vai te dar vitória. Não. Acho que não é para mim, não. Não vai acontecer. Como é que Deus vai ser com uma pessoa que só alimenta pensamentos de derrota, de morte? Deus é o Deus dos vivos. Está falando de vida espiritual, não o Deus dos mortos. Um morto espiritual, como é que vai além se o Espírito Santo é vida e ele não dá abertura para o Espírito Santo entrar? Como é que ele vai reviver? Como é que ele vai ter vida se só o Espírito Santo pode dar vida? A pessoa só alimenta pensamentos de derrotas, de fracasso. Tem gente que é exatamente assim. Se recusa, aliás, há pessoas que a gente pode definir dessa maneira. Aquele tipo de gente que se recusa a ter esperança, se recusa a esperar pelo melhor, se recusa a crer em Deus, se recusa. Talvez você está aí e tenha se recusado a pensar certo, a ter esperança, a esperar o melhor, a crer nas promessas de Deus, a se abrir para a vida, para o espírito da vitória. Talvez você tenha se recusado.
E Deus é o Deus dos vivos, não é Deus de morto. Se você se recusa a absorver o espírito da vida e só alimenta o espírito da morte, que é o da derrota, como é que Deus vai poder se manifestar na tua vida? Se a Bíblia diz que seja feito, o Senhor Jesus disse várias vezes, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Então, se a tua fé é que nada vai mudar, nunca vai mudar, nada vai acontecer, nada vai fluir, essa é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Talvez você olhe para cá e olhe para lá e você só vê coisa ruim. Mas também dá uma analisada. A tua vida é o resultado dos teus pensamentos. Você tem exatamente aquilo que você pensa, porque como imaginou na tua alma, assim é. Você tem exatamente aquilo que você pensa, que você acredita. Seja feito conforme a tua fé. Então, se você só crê no pior, só alimenta o pior, só espera pelo pior, não se esforça, porque a gente tem que se esforçar. Pensar certo é muito difícil. Mas a gente tem que colocar força nisso. E se você não coloca força para pensar certo, para expulsar esses pensamentos traiçoeiros, malignos, de derrota, o diabo está colocando mais. Porque está colocando mais. E você está abraçando. E está pensando os pensamentos que o diabo quer que você pense. E, consequentemente, isso tem se tornado sentimentos que têm te adoentado e têm te levado a uma condição de fracasso. Aí você já pensa errado, sente errado, para onde você olha, você já vê tudo errado, é o fim do mundo, está tudo acabado, não há esperança, não há o que fazer. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus dos vivos. E para você estar vivo, se manter vivo, você precisa do Espírito Santo, você precisa pensar bons pensamentos, você precisa pensar as promessas de Deus, pensar naquilo que o Senhor nos prometeu por intermédio da sua palavra. Pensa aí. Preste atenção. Como você tem conduzido a sua vida? Você olha para cá, olha para lá, talvez é o resultado daquilo que você pensa, que você acredita. E fala também. Tem gente que só sabe falar, isso não dá, isso não acontece. Já levanta assim. Oh, mas que droga de dia. Você acha que o teu dia vai ser bom? Isso é uma droga. Aquilo é uma droga. Quando não fala coisas bem piores. Não dá, nada acontece. Ah, minha vida não muda. É mais um problema. Talvez a tua vida é só falar errado. Atrair um peso ainda maior. Algo acontece, você já xinga. Você já fala negativo. Tudo para você é isso, isso não dá, isso não muda, não aguento mais. Escuta, como é que você acha que vai ficar o teu estado, a tua vida, se a tua vida é dizer, não aguento mais, não dou conta, não consigo, tudo não presta. Isso não presta, aquilo não presta. Não consigo mais, não dou conta, não aguento mais. Isso são pensamentos, são expressões de gente morta espiritualmente. E Deus é Deus dos vivos. Se você só alimenta pensamentos de morte, sentimentos de morte, só fala palavras que levam à morte espiritual, à derrota, ao fracasso. Se você dá cada dia mais vazão ao espírito da derrota, como é que o espírito da vitória vai entrar na tua vida? Como é que Deus vai ser com uma pessoa que só alimenta pensamentos, sentimentos, palavras de derrota, de morte? Se Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Talvez você está aí e até hoje também não admitiu que é um morto espiritual.
Está na hora de você renascer, ressuscitar, mudar. Deixa o Espírito Santo entrar. Se força. Chega de falar negativo, vigia. Se força a pensar certo. Trabalha tudo isso na sua vida. Você tem que começar. O que não pode é continuar se recusando a mudar e alimentando cada vez mais essa morte espiritual, esse espírito da derrota, através de pensamentos, sentimentos errados, negativos, pessimistas, incrédulos, só dúvida. Em nome de Jesus, que isso entre no teu espírito, reaja. Chame a existência o que não existe em vitórias. Muda a sua forma de falar. Quando o diabo lançar pensamentos errados, briga, sabe, tem que colocar a mão na cabeça e dizer, saia da minha vida, eu não aceito mais pensar errado. Eu não aceito esse sentimento de amargura, de ódio, de ira, de revolta, de inveja, de desesperança, de decepção. Saia da minha vida em nome de Jesus. Clamo o sangue de Jesus sobre você, digo, o sangue de Jesus tem poder sobre mim. Em nome de Jesus eu estou liberto desse espírito da morte espiritual, da derrota, do fracasso. Eu não aceito mais ser negativo. Eu não aceito, você tem que começar a dizer isso, em nome de Jesus, eu estou liberto. Liberta do negativismo, do pessimismo, da desesperança. Eu estou liberto. Em nome de Jesus. Toma posse disso. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Não esquece disso. Alimenta a vida. Entendeu? Através de pensamentos corretos. De atitudes corretas em Deus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida de vocês antes de vocês chegarem no Ministério Mudança de Vida? Nossa vida, ela não prosperava. Nós éramos de outro ministério, mas a nossa vida não prosperava. Nós vivíamos bem, como marido e mulher, mas sempre uma situação financeira muito difícil, muita luta. E eu comecei a assistir a Bispa, fiquei 2 anos assistindo o programa dela na televisão. Quando foi em 2011, eu tomei uma posição e falei, nós vamos para esse ministério. Fizemos a campanha de 2011. Meu marido chegou aqui ganhando R$750. E eu trabalhando, fazendo bicos assim, a gente vendia frios, né? E fazia esse bico para acrescentar na nossa renda. Quando foi em 2011, no final, no meio de 2011 para frente, Deus começou a trabalhar na nossa vida. Meu marido deu um emprego abençoado para ele, deu um emprego para mim. E até hoje, quanto a emprego, salário, nós temos uma vida abençoada. Começou a campanha de 2012, né? Os meus projetos de conquista. Vamos mudar agora. Em março, eu acredito que nós já vamos estar mudando para a nossa casa, que foi o nosso projeto de conquista de 2012, né? Nós projetamos a compra da nossa casa e Deus foi abrindo porta, e foi abrindo porta, foi trabalhando de tal maneira, sabe, em cada detalhe. E fechamos 2012 com a compra da nossa casa e muitas outras coisas, né? Bênção foi restauração em todos os sentidos na nossa vida. Nós realmente aprendemos como que a fé, né? Nós aprendemos a praticar essa fé viva, uma coisa que a gente não... Antes de estar aqui, nós não tínhamos essa sabedoria, nós não sabíamos... A gente tinha aquela fé, mas a gente não sabia colocar aquela fé em prática. Wagner, o que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Hoje representa a mudança total. Saímos, para dizer, do pó e hoje estamos conquistando as graças que Deus tem reservado para nós e hoje está nos entregando. Abençoada, Cristina. Abençoada. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo,
dia 24 de fevereiro, às 9 horas, início do 6º jejum do Propósito de Fé, Meus Projetos de Conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que só tem alimentado o espírito da morte espiritual. Através de pensamentos negativos, sentimentos, palavras, se recusando a reagir, a mudar esse estado de espírito, essa forma de pensar, de sentir, de falar. Talvez só tenha alimentado uma autopiedade, uma pena de si mesmo. Só tenha alimentado o pior. Talvez essa pessoa tenha alimentado uma amargura. Ela está com raiva da vida, com raiva até dela mesma, com raiva de um, com raiva do outro. E está na hora dele eliminar tudo isso, porque isso está matando ela, está destruindo com ela, está afastando o Senhor dela. E quanto mais ela age assim, mais distante de uma vida melhor ela fica. Mais à margem, mais no raso ela tem estado. Passa do teu sangue sobre ela, meu Deus. Liberta essa vida da amargura, do ódio. Liberta, Senhor. Liberta. Talvez é uma amargura tão grande, é uma raiva, é um ódio. Talvez ela tenha raiva de tudo. Ela tem raiva de ver o outro feliz, ela tem raiva de ver o outro alegre, ela tem raiva de ver o outro vencendo, ela tem raiva quando alguém, ela fica até com raiva quando alguém manda ela reagir. Ela vive com raiva de tudo, com raiva do mundo, revoltada com tudo. Talvez, Senhor, a vida dela é sempre alimentar o pior. Sempre alimentar o pior, o negativismo, o pessimismo, a incredulidade, uma dúvida. Ela fala, ela age negativo sobre tudo. Deus de Israel, ajuda ela a se ver. Talvez ela não tenha se dado conta que ela está morrendo aos poucos, que o mal está controlando a vida dela através dessa amargura, dessa ira. Talvez a vida dela é sempre um estresse, uma malícia, é criticar, é invejar e se incomodar. Quando uma outra pessoa está vencendo, está melhor, ela se incomoda porque ela não aceita a vida dela. Ela não consegue viver a vida, desfrutar da vida dela e não consegue ver ninguém fazer o mesmo. É como se todo mundo tivesse que viver a mesma coisa que ela. E olhar para ela e vê-la como uma sofredora, uma coitada, uma pessoa que só tem sofrido, que se doa para todo mundo e não tem reconhecimento e por aí vai. E o Senhor está dizendo, se liberta disso, isso não tem te feito bem, está te matando. Está te afastando de mim. Passa do teu sangue sobre esta vida e liberta ela, Senhor. Liberta agora. Eu quero ordenar que essa amargura, esse domínio diabólico, esse espírito negativo que controla a vida dela, saia agora. Em nome de Jesus. Queima ela do alto da cabeça, planta dos pés. Queima a mente, o coração, a boca.
Queima, Senhor, todo mal, todo pensamento, sentimento maligno, todo espírito de morte, de derrota. Queima agora. Liberta essa vida, meu Pai. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Liberta, Senhor. Ajuda ela a reagir. Ajuda ela a se posicionar diferente. Ela tomar uma decisão. Ela mudar, porque talvez ela se habituou a ser assim. Ela se habituou a falar errado, pensar errado, sentir errado, viver assim. Está na hora dela começar a exercitar uma outra postura, um outro comportamento. Ajuda, Jesus. Eu peço, tem misericórdia dessa vida. Que essa porta do entendimento seja aberta, que ela compreenda. Que seja revelado a ela aquilo que precisa ser. Que ela possa ver o que ela não estava vendo, que hoje as escamas dos olhos caiam, que essa venda seja tirada. Ajuda ela a enxergar e a sair desse mundo, desse estado de derrota, de amargura e caminhar numa direção de vitória e de alegria. Abençoa a vida dela com libertação, com mudança, com entendimento. Abençoa lares, famílias, pessoas que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que têm dizimado e ofertado na conta dos semeadores, que sejam imensamente abençoadas, prosperadas, que tenham para emprestar, que tenham com abundância, que elas têm praticado a tua palavra. Elas têm direito a viver suas promessas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, Senhor. O Senhor dá semente é para quem semeia. Pai, pessoas que têm sido abençoadas pelo programa Mudança de Vida hoje, têm sido alimentadas por ele, fortalecidas, mas que até hoje não foram despertadas a se tornarem semeadoras dele, que sejam. Porque a lei da semeadura é quanto mais semeamos, mais vamos colher, e que o Senhor dá semente para quem semeia. E essa atitude de fé leva as pessoas a viverem milagres. Que essa pessoa seja movida, despertada essa atitude de fé, porque eu sei que ela vai ser abençoada. Visita a todos com vitórias, com libertação, com paz, com alegria, com mudanças. Que todos sejam milagrosamente abençoados agora. Para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Em nome de Jesus, venha buscar o Senhor, se volte para Ele e viva o melhor, viva seus milagres. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.